Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos de Cloud Computing. Se você ainda não está familiarizado com os conceitos de Cloud Computing, nós vamos passar para você nessas aulas tudo aquilo que é importante para que você entenda como Cloud Computing funciona, ok? Bom, vamos lá. Existe uma definição de Cloud Computing que eu acho muito boa, que é essa que está aqui, que diz o seguinte, que Cloud Computing é a entrega sob demanda de recursos de computação, banco de dados, armazenamento, aplicações ou qualquer outro recurso de tecnologia que é entregue através de uma plataforma via internet, onde o pagamento e preço é baseado em consumo, pay as you go. Bom, nessa definição a gente já tem algumas coisas extremamente importantes para definir para nós o que é Cloud Computing. A primeira delas, a entrega é sob demanda, né, de recursos de computação diversos. Né? A segunda, ela é entregue através de uma plataforma via internet. E terceiro, o pagamento é baseado em consumo, que é muito utilizado o termo em inglês pay as you go. Ou seja, para que uma plataforma, né, seja considerada uma plataforma de cloud computing, ela tem que ter pelo menos esses três elementos. Ela tem que ser sob demanda, ela tem que estar disponível, né, ou acessível via a internet, e o preço tem que ser baseado no consumo. Ok? Bom, e quais são as vantagens hoje de cloud computing? Por que tantas empresas estão migrando para cloud computing? Bom, a primeira delas, extremamente importante, é a mudança na modalidade de gasto. Então, o que acontece? Hoje, você normalmente, quando você compra equipamentos para o seu data center, para a sua empresa, etc., você tem uma modalidade de gastos chamada despesa de capital, ou despesa de aquisição, que também é conhecido pelo termo em inglês como CAPEX, ok? Quando você usa Cloud Computing, você muda para um modelo de despesa variável, despesa operacional, despesa de serviço, né? Que é um termo também conhecido no inglês como OPEX. Então você já muda a modalidade de despesa de aquisição, despesa de compra, para uma despesa operacional, para uma despesa de serviço. Ok? Ou seja, ao invés de você investir em data centers, né, que por muitas vezes eles são caros, complexos, difíceis de serem comprados, demandam muito tempo para ser comprado, né? Você simplesmente paga pelo que você consumir, seja por tempo ou por capacidade, tá bom? Uma outra vantagem de cloud computing é a economia de escala. Então, a Amazon Web Services tem volume de compras em uma escala muito grande, quer dizer, é muito difícil que hoje uma empresa média ou às vezes até uma empresa grande compre realmente recursos computacionais na escala que a Amazon Web Services compra. Então, quando ela compra esse volume muito grande, o que ela faz? Você acaba se beneficiando desse volume, dessa economia de escala. Então, você não precisa mais se preocupar em comprar servidores, storage, geradores de energia, construir o prédio, manutenção, segurança predial. Ou seja, você não tem mais que se preocupar em comprar todo o data center e tudo aquilo que está envolvido dentro do data center. E você acaba se beneficiando daquilo que a Amazon Web Services compra, porque ela acaba comprando e beneficiando todos os clientes dela. Então, você como um cliente da Amazon Web Services se beneficia de toda esses elementos que ela compra para atender a todos os clientes de uma vez só. Né? Então, ou seja, quanto mais esse volume cresce, mais sua empresa se beneficia, seja em disponibilidade, performance ou preço. Ok? Bom, o terceiro item aqui é a capacidade. Então, quem compra data center pode ter vários problemas, né? Ou você compra demais e perde dinheiro, ou você compra menos e pode ter problema para suportar o negócio, né? Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a sua empresa tem problemas de sazonalidade, ou seja, existem momentos que você vai precisar de mais capacidade no seu data center, existem momentos que você vai precisar de menos capacidade. Então, o que é muito comum nas empresas? As empresas fazem uma conta daquilo que elas vão precisar e acabam comprando um pouco a mais, né? O problema de você comprar um pouco a mais é que você pode não utilizar aquele tanto a mais que você comprou e você acaba perdendo dinheiro porque você tem uma capacidade não utilizada. Assim como você pode fazer uma estimativa errada e comprar menos do que você precisava. Então, a hora que chegar um momento que a sua empresa vai precisar daquele recurso computacional, você não tem como atender ao negócio, ao cliente e não consegue, por exemplo, ter velocidade para comprar. Então, qual é a grande vantagem em cloud computing aqui? Que você cresce ou diminui a capacidade necessária para atender seu negócio
pagando apenas o que consumir ao longo do tempo. Ou seja, se você crescer, precisar crescer, você cresce e paga. Se você não precisar mais, você diminui e para de pagar. Uma outra vantagem de Cloud Computing, talvez a principal, a mais pregada, né? Aquela que realmente tem trazido muitas vantagens, é agilidade e velocidade. Então, os recursos estão disponíveis imediatamente, né? Ou seja, tudo aquilo que você precisa está disponível para você imediatamente. Então, você não tem mais que passar por grandes burocracias, processos de compras, etc., para ter recursos disponíveis. Eles já estão lá disponíveis para você imediatamente. Então, a gente diz que Cloud Computing permite que sua empresa crie produtos e negócios em pouco tempo, acelerando o time to market, melhorando a experiência do cliente. Ou seja, você consegue rapidamente disponibilizar serviços e produtos para os seus clientes, uma vez que você não tem que se preocupar se o recurso está disponível ou não, porque ele está sempre disponível ali para você imediatamente. Ok? Bom, uma outra vantagem de Cloud Computing é a economia, né? A gente está falando até agora. Ou seja, Cloud Computing, sua empresa deixa de gastar dinheiro para comprar e manter data centers e foca no que de fato é importante para o seu negócio. Então a gente falou alguns slides atrás que você não tem mais que se preocupar em construir prédio, alugar prédio, comprar geradores, ou se preocupar com segurança predial, com resfriamento do seu data center, né? Você começa a não ter que se preocupar com uma série de coisas que as plataformas de cloud computing, em especial a Amazon Web Services, fazem para você. Então você tem uma economia realmente muito grande e acaba focando naquilo que é primordial para você e não se importa mais com esse tipo de preocupação com esses elementos que compõem o data center. Ok? Uma outra vantagem é que você pode se tornar global em poucos minutos, né? Então, Cloud Computing permite que você tenha recursos disponíveis globalmente e que possa chegar a um número incrível de regiões em poucos minutos com baixíssima latência e baixo custo, melhorando a experiência do cliente. Essa é, para mim, talvez uma das maiores vantagens de Cloud Computing, depois de agilidade e velocidade, ou seja, como as plataformas de cloud computing hoje têm presenças geográficas, a gente vai ver isso mais para frente, tem presenças geográficas ao redor do mundo, você rapidamente consegue levar o seu negócio para várias regiões do mundo imediatamente, de forma gerenciada, sem que você tenha que ter o seu data center em cada lugar do mundo. Então, se você hoje está em São Paulo e precisa colocar, por exemplo, uma aplicação na Europa, você tem hoje capacidade de fazer isso sem precisar criar um data center na Europa, se beneficiando dos recursos que Cloud Computing e a Amazon Web Services têm em especial. Ok, e quais são os tipos de Cloud Computing? Então a gente está falando num termo mais genérico, mas Cloud Computing ela tem alguns tipos, né? E algumas empresas obviamente estão adotando um tipo ou outro ou todos, né? Depende obviamente de cada empresa, de cada negócio, de cada necessidade. Bom, a gente tem basicamente três tipos de cloud computing. A gente tem infraestrutura como serviço, também conhecido como Infrastructure as a Service, que é o IaaS. A plataforma como serviço, que é o Platform as a Service, que é o PaaS. E a gente tem software como serviço, que é o Software as a Service, que é o SaaS, né? A Amazon Web Services hoje ela possui esses três tipos, né, de cloud computing e entrega isso de formas mais variadas possíveis. A gente vai ver um pouco mais para frente os serviços que compõem a Amazon Web Services, vocês vão entender como é que ela entrega esses três tipos de cloud computing. Então, a gente indo para o primeiro, né, infraestrutura como serviço, o que acontece? O contratante gerencia os servidores, sejam físicos ou virtuais, ou seja, você, né? Então você gerencia os servidores. Existem alguns servidores físicos ou virtuais que são disponibilizados para você, mas você que faz toda a gestão deles, né? O contratante gerencia os sistemas operacionais e os softwares adicionais, ou seja, você. Então, você é responsável por instalar o sistema operacional, configurar, aplicar patch de segurança, né? Aplicar patch de melhoria e etc. Então, você é responsável por fazer toda essa gestão, né? O data center não tem responsabilidade sobre o que faz com os recursos, ou seja, sobre o que você faz com os recursos, ou seja, você tem lá os seus servidores, você é responsável por eles, você é responsável por instalar todos os softwares necessários nele, e o data center obviamente não tem qualquer tipo de responsabilidade sobre isso, a responsabilidade ela é sua, né? Então empresas em geral que compram infraestrutura como serviço compram
serviços de hospedagem, ok? A gente tem plataforma como serviço. Então, plataforma como serviço, o data center é responsável pelos recursos físicos ou virtuais, sistemas operacionais, softwares, alguns itens de segurança. Ou seja, aqui já muda um pouco, né? Ou seja, o data center na qual você está comprando um serviço, ele é responsável pelos recursos físicos e virtuais e os sistemas operacionais e a maior parte dos softwares, né? Então você já compra, vamos dizer assim, uma plataforma, como a gente fala, onde já tem basicamente tudo que você precisa instalado, né? E tem os softwares que a gente chama de softwares básicos instalados. O contratante é responsável pela aplicação, ou seja, você, sua empresa, é responsável apenas pela aplicação que você vai colocar lá, né? Não pelos softwares básicos, não pelo sistema operacional, etc. Aqui, por exemplo, se você quiser colocar um website no ar, a empresa te provê todo o ambiente, bastando você fazer o upload da sua aplicação e configurar. Então, esse é um exemplo simples, né? Mas é bem comum. Ou seja, você tem toda a plataforma pronta e você só se preocupa com a sua aplicação, com o seu código. Então, você coloca ela na plataforma, você coloca ela no ar, faz as configurações necessárias que são inerentes à sua aplicação para ela funcionar, ok? O último tipo é o software como serviço. Eu acho que aqui é o exemplo mais comum que a gente vê no nosso dia a dia e muita gente nem sabia que isso se chamava software como serviço, né, ou software as a service. Mas basicamente é o seguinte, né, nesse modelo a gente usa o serviço e não se preocupa com absolutamente nada. Então a gente simplesmente se preocupa em utilizar o serviço, ou seja, instalação de servidores físicos, virtuais, sistema operacional, patch, segurança, aplicação, isso tudo está resolvido, né? O que a gente tem é o acesso a um serviço, a um software, uma aplicação, como usuário, e não se preocupa com o que está acontecendo lá por trás, né? Então a gente tem alguns exemplos aqui desse tipo de serviço. Então, por exemplo, o Gmail, né? O Gmail é um bom exemplo, quer dizer, um software de e-mail. A gente não tem a menor ideia onde o Gmail roda, que tipo de máquina, que tipo de sistema operacional, onde é que o data center do Google fica, mas toda vez que a gente acessa o Gmail, ele está lá, está disponível e a gente utiliza o serviço, né? A própria Udemy é uma plataforma dessa forma também, então a gente não sabe onde está, né? A gente não sabe exatamente onde é que é o data center, né? A gente não tem ideia que tipo de servidor físico, virtual, etc., mas a plataforma está disponível, né? Apify também é outra plataforma, o Office 365, quer dizer, o nosso e-mail, né? na Microsoft também da mesma forma, Salesforce, entre outros. Ou seja, o software como serviço, a gente simplesmente utiliza o serviço sem se preocupar com qualquer item que compõe a infraestrutura ou a plataforma desse serviço, tá bom? E aí a gente tem alguns tipos de instalação de cloud computing, né? Então a gente tem a Public Cloud, né, que é o objeto desse curso, quer dizer, hoje existem plataformas de Public Cloud, de cloud pública, como a Amazon Web Services, como a Microsoft Azure, ou Azure, né, eu já ouvi os dois termos, como o Google Cloud Platform. São as três grandes plataformas de cloud computing de nuvem pública, né, hoje de cloud pública. A gente tem o Hybrid Cloud, que é a cloud híbrida, que é uma combinação entre cloud pública e cloud privada. Quer dizer, hoje você tem a capacidade de juntar a cloud pública com o seu data center privado, tá bom? E você tem a Private Cloud, que é uma instalação física, é o seu data center, onde você faz o gerenciamento usando diversas tecnologias, entre elas VMware e OpenStack. Ou seja, Private Cloud é a sua cloud, o seu data center, que está dentro do data center da sua empresa. O Hybrid Cloud é esse data center da sua empresa, mais a nuvem pública trabalhando junto. E o Public Cloud é a nuvem 100% pública disponível pela internet. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de Cloud Computing. Espero vê-los em próximas aulas. Até mais.